Olá, eu sou Marcela Santos, sou bióloga e epidemiologista, faço parte da Sala de Situação de Saúde da Universidade de Brasília e sou membro da PROEP. Hoje eu vim conversar com vocês sobre planos de contingência. Um plano de contingência ele é uma ferramenta utilizada para o planejamento de ações durante um cenário de crise. Esse plano ele pode ser utilizado em diversos cenários diferentes, ele tem o objetivo de listar todas as atividades e os processos que serão desenvolvidos durante todo o momento de crise, desde antes dessa crise ser implantada até o seu encerramento. Em geral, toda a crise ela é dividida em fases. E a gente vai utilizar hoje 4 fases principais para exemplificar. A primeira fase é a fase de preparação e alerta. Ela é uma fase que ocorre quando a epidemia ainda não se instalou. Não tem nenhum caso naquele local de interesse ainda. É uma fase que tem como objetivo se preparar para a chegada dessa crise ou, se possível, evitar a chegada dela. A segunda fase ela é chamada de fase de contenção e já é iniciada a partir do momento que ocorre a entrada dos primeiros casos naquele cenário. Essa fase ela tem como objetivo conter a epidemia para que não atinja níveis catastróficos. Essa fase é seguida, então, pela fase 3, que é a fase de transmissão sustentada, que é aquela em que a epidemia já se instalou e os casos estão sendo transmitidos, o número de infectados tem aumentado. Nessa fase, o objetivo é evitar a ocorrência de casos mais graves e tentar controlar a epidemia conforme for possível. E, por fim, a fase da recuperação, que é aquela fase onde a crise já está passando, as coisas estão voltando à normalidade. E aí a gente pode refletir sobre as lições aprendidas durante esses momentos de desafios enfrentados na crise. O plano de contingência prevê todas essas fases e ele delimita ações e processos que deverão ser feitos por cada um dos agentes envolvidos durante essa situação de crise. Sendo assim, o primeiro passo para a elaboração de um plano é delimitar o evento de interesse. O que pode acontecer para desenvolver uma crise no seu local? Poderia ser uma catástrofe natural, um terremoto, tsunami? Poderia. Poderia ser uma crise econômica? Também. Poderia ser uma epidemia? Claro. Hoje a gente tem o exemplo do Covid aí, Covid-19, que instaurou uma situação de crise no Brasil e no mundo. O segundo passo é determinar o cenário da crise, onde vai ser implantado esse plano de contingência. Eu posso estar pensando num cenário local, no cenário municipal, no cenário estadual, no cenário nacional. Se você é um gestor municipal, você pode criar um plano de contingência para o seu município. Se você é um gestor de algum serviço de saúde, você pode implantar, então, um plano de contingência nesse serviço de saúde, seja ele público ou privado. E outras áreas também podem se apropriar desses conhecimentos para enfrentar situações de crise, que são atingidas em várias esferas, como escolas, universidades, mercados, shoppings, igrejas. Seguindo os passos para a elaboração desse plano de contingência, agora você tem que delimitar os agentes envolvidos. Quem são os parceiros que você vai contar durante esse período de crise? Quais são as áreas que devem ser mobilizadas para readequar esses processos durante esse momento? Liste todos eles. Se você está elaborando um plano de um estabelecimento, é possível que você inclua a equipe de limpeza, a equipe de recepção, a equipe de gestão de pessoas, por exemplo. Por outro lado, se você pensa num cenário de risco como um bairro ou um município, você pode contar com gestores das áreas técnicas, gestores de pessoas, de orçamentos, a equipe de comunicação social. Enfim, liste todos os agentes que devem ser mobilizados para essas ações durante o período de crise. O próximo passo é definir as atividades e os processos que devem ser envolvidos em cada uma dessas fases da crise. E o seu responsável, quem é o agente específico que vai desempenhar aquelas atividades e processos. Elaborar objetivos de cada fase é primordial para a elaboração das atividades. Na primeira fase, por exemplo, a preparação e alerta, é importante focar bem em questões referentes à educação e saúde, para que todos tenham a clareza de quais ações devem desempenhar durante esse processo. Além disso, garantir que o estoque de insumos necessário seja feito, a readequação do que se tem, a compra de novos materiais. Outra atividade importante durante essa fase é a readequação ou atualização dos planos que você já tem, dos protocolos que você já tem,
para ver se todos eles estão de acordo com a sua necessidade nesse momento de crise. As descrições das ações para a segunda fase, elas devem enfatizar a prática dos isolamentos de casos para a contenção da epidemia, viabilizar a escala de profissionais, o contínuo monitoramento dos casos e dos contatos são informações importantes durante essa fase. Na terceira fase, de transmissão sustentada, onde já ocorre um grande número de casos, o importante é que ocorra o isolamento social, e é essa fase que a gente tem passado durante o Covid atualmente, para evitar a propagação do vírus. Sendo assim, o uso de trabalho remoto, conforme possível, é indicado, escalas em horários flexíveis, diminuição da circulação, evitar locais aglomerados, todas essas são recomendações para a terceira fase de uma epidemia, que devem estar listadas dentro do plano de contingência. E por fim, a última fase, que é a fase que vale a elaboração dos relatórios, registros das lições aprendidas, das dificuldades encontradas por cada agente que foi envolvido, e assim conseguir se preparar melhor para um próximo possível cenário de crise. É importante também que seja feito um monitoramento contínuo do impacto de cada fase do plano de contingência. Estruturar os processos para viabilizar melhor a resolução dos problemas desencadeados pela epidemia é de grande importância para diminuir os efeitos dela. E agora, mãos à obra. Vamos montar o nosso plano de contingência e vamos nos adequar às atividades que são necessárias para cada uma das suas fases? Vamos lá!